noite, bem-vindos ao Noite Informativa. Hoje começamos por analisar este clima tenso no seio do partido Frelimo, que está relacionado à exclusão de Samora Machel Júnior da lista dos pré-candidatos à cabeça de lista para a cidade de Maputo. E para falarmos deste tema, contamos com a presença de Fernando Lima, que já está aqui connosco. Mas antes mesmo, vamos começar por apresentar este apontamento de reportagem para fazermos então um enquadramento do que nós vamos falar hoje. A exclusão de Samora Machel Júnior da lista dos pré-candidatos continua a agitar as bases da Frelimo. Na cidade de Maputo, esta segunda-feira, os apoiantes de Samora Machel Júnior submeteram uma carta ao comitê da cidade, onde denunciam a falta de transparência na seleção dos pré-candidatos à cabeça de lista para a capital do país. Este é o grupo que representa cerca de 2.000 membros da Frelimo que assinaram a carta de protesto contra a exclusão do nome de Samora Machel Júnior da lista dos pré-candidatos à cabeça de lista na cidade de Maputo. Na carta submetida esta segunda-feira ao Comitê da cidade de Maputo, o grupo diz que o processo de seleção de pré-candidatos não foi transparente, por isso exige a inclusão de Samora Machel Júnior. O que aconteceu é uma reunião do gabinete a informar que estes três que foram selecionados. E nós nos questionamos qual é o critério que se usou para que os outros candidatos ficassem de fora. Não está muito claro isso. Dois, temos, por exemplo, o documento que acabamos de submeter, temos 2.000 assinaturas de pessoas que em 2 dias fizeram isso em apoio à candidatura do Samora Machel Júnior, não é? E o Samora Machel Júnior não faz parte dos 3 que foram selecionados. Nós temos que estar convencidos os porquês que o Samora Machel Júnior não faz parte deste grupo. Quando uma candidatura é submetida e ela tem praticamente algumas irregularidades que são sanáveis, o candidato é solicitado a regularizar. Não aconteceu com o caso Samora Machel Júnior. Albino Forquilha diz que se a solicitação não for satisfeita pelo Comitê da cidade, o grupo vai avançar para o Comitê Central da Frelimo. O partido Frelimo tem órgãos competentes que podem rever esses processos. E esperamos que ao submeter esta carta à Comissão de Verificação de Mandato, ela assuma a sua responsabilidade para rever o processo. Caso não, então teremos que submeter também ao conhecimento do Comitê Central para que também testemunhe esse fato. Porque não reparando esses aspectos, são os aspectos que dividem o nosso partido. E nós queremos, de facto, uma vitória para a cidade de Maputo e não podemos ir divididos. Questionado sobre a possibilidade de o grupo apoiar a candidatura de Samora Machel Júnior fora da Frelimo, Albino Forquilha disse que a decisão será tomada no momento oportuno. Se os processos não forem retificados, só nessa altura, se calhar, poderemos dizer o que é que vamos fazer. Mas, primeiramente, temos que ver o passo que agora seguimos, que é de colocar essa denúncia publicamente ou aos nossos órgãos. Se isso não for respeitado, então aí tomaremos outra decisão. Não é só proposta, não é só querida pelos camaradas dentro do partido. Neste momento sabemos que há muita gente fora do partido Frelimo que apoia a candidatura do Samito. Na última sexta-feira, o Comitê da Cidade submeteu à Comissão Política os nomes de Enéas Comiche, deputado que já foi ministro das Finanças, governador do Banco de Moçambique e mais tarde edil de Maputo, Fernando Sumbana Júnior, antigo ministro do Turismo e da Juventude e Desportos, e de Razak Manique, vice-presidente da Assembleia Municipal, como candidatos à cabeça de lista da Frelimo na cidade de Maputo. Mas no sábado, o primeiro secretário da Frelimo, na capital, não confirmou a informação e disse que, em momento próprio, será ela anunciar os candidatos à cabeça de lista do partido. Não sei qual é a sua fonte para isso. Quando chegar à altura, nós vamos convidar os jornalistas para uma conferência de imprensa, onde vamos anunciar quem são os cabeças de lista. Portanto, desconheço a informação que me está a dar neste momento. Então, neste momento não existem nomes que talvez foram avançados? Na altura, nós vamos convocar uma conferência de imprensa e em primeira mão de mim mesmo, onde ouvir quem são os cabeças de lista da cidade de Maputo. Portanto, esta é a situação que o partido Frelimo vive por estas alturas. Fernando Lima, portanto, o Samora Machel Júnior foi excluído desta lista dos pré-candidatos que vão disputar, então, a cabeça de lista para a cidade de Maputo. O Comitê da cidade submeteu à Comissão Política os nomes de Razak Manique, Enéas Comiche e Fernando Sumbana.
Esta mesma comissão alegou esta exclusão, a falta de requisitos. Esta justificativa é plausível? Mas antes, esta situação pode abrir um precedente muito grande no seio do próprio partido Frelimo, que se pode considerar um partido conservador, na medida em que nunca exteriorizou algumas clivagens internas e, por estas alturas, estamos a ver um cenário diferente. Bem, Ana, não é a primeira vez que situações desta natureza acontecem no Partido Frelimo e isto também tem a ver com a mudança dos tempos políticos que se vivem em Moçambique. Nós vimos nas últimas eleições presidenciais, quando o secretário-geral da Frelimo, a pés juntos, dizia que nem sequer havia vírgulas em relação aos candidatos que tinham sido escolhidos pela Comissão Política, e depois o Comitê Central teve que abrir mão desses 3 candidatos, aceitar mais 3 candidaturas e, inclusivamente, uma das 3 candidaturas forçou uma segunda volta. A segunda volta para a escolha do candidato presidencial da Frelimo foi disputado pelo atual presidente, Filipe Nyusi, e pela doutora Luísa Diogo. O resto também sabemos de todas as questões que foram levantadas na altura em relação a essas eleições, nomeadamente irregularidades, compra de votos, enfim, uma série de questões que não é tradicional acontecerem no Partido Frelimo. Com outros contornos e a outro nível, uma vez que estamos aqui a falar da cidade de Maputo, quero parecer que há claramente também uma controvérsia em relação a quem será o cabeça de lista. O cabeça de lista também, como sabemos, de acordo com a lei, será o presidente do Conselho Executivo da cidade de Maputo, inclusivamente com mais espaço de governação, uma vez que vai ser eliminada esta figura meio idiota que foi criada há uns anos atrás de governador da cidade de Maputo. Isto quando nós falamos de austeridade e de poupança, temos uma situação que Inês Comiche não gostava, que era de haver um presidente do Conselho Executivo e um governador para a cidade de Maputo, que não tem nada a ver com a figura da senhora Yolanda Cintura. Mas a questão põe-se nos seguintes termos. De acordo com a diretiva do Partido Frelimo, houve um determinado prazo para se apresentarem candidaturas. Tanto quanto eu sei, apresentaram-se 5 candidatos na altura, apresentaram, portanto, a documentação que era necessária e em cima do prazo e, segundo me dizem, apareceu um sexto candidato que exatamente ficou de entregar o resto da documentação necessária para ser considerado candidato à cidade de Maputo. Fora destas listas, e ainda de acordo com aquilo que eu pude apurar, daquilo também que foi escrito no jornal Savana nas últimas semanas, foi avançada uma candidatura apoiada aparentemente pela Comissão Política do Partido Frelimo, que é a candidatura do Dr. Inês Comiche. Portanto, havia os candidatos que submeteram as suas candidaturas e havia a candidatura de Inês Comiche apresentada por uma estrutura de topo do Partido Frelimo. Logo aqui se começou a questionar se havia filhos e enteados na submissão das candidaturas. Na altura circulou muito nas redes sociais com grande insistência um panfleto que
pedia que se respeitassem as diretivas a diretiva eleitoral do Partido Frelimo. Não obstante, penso que é prerrogativa da Comissão Política do Partido Frelimo e em circunstâncias muito específicas submeter também candidaturas aos mais variados níveis. Até há uma semana e de algum modo manipulando as próprias declarações do primeiro secretário da cidade de Maputo, apareciam como candidatos à cidade de Maputo Samora Machel Júnior e Enéas Comiche. Por que é que eu digo que estas declarações de algum modo estavam manipuladas? Porque o primeiro secretário da Frelimo não disse estes são os candidatos. Ele respondeu a perguntas dos jornalistas e os jornalistas perguntaram só sobre estas duas pessoas. Eventualmente, se perguntassem sobre as 6, ele esclareceria sobre as 6 e não sobre as duas. Mas, até há 2 semanas, eram estes dois, pelo menos, confirmados como candidatos pela boca do primeiro secretário da Frelimo, o Sr. Francisco Mabjaia, que vimos aqui na peça. Bem, parece que neste fim de semana houve uma reviravolta e Samit Machel já não é candidato e Enéas Comiche aparece acompanhado por Fernando Sumbana, um ministro com longos anos no governo e, eu diria, um ilustre desconhecido, o Sr. Razak Manique. Exato, mas o Comitê da Cidade alega que o Samora Machel Júnior não reúne requisitos suficientes para fazer face, portanto, há outros candidatos que eventualmente possam concorrer para a cidade de Maputo. Esta é uma justificativa plausível? É uma justificação, no mínimo, controverso. Porquê? Porque os apoiantes de Samora Machel Júnior, inclusivamente, argumentam que a candidatura mais votada ao nível da cidade foi a candidatura de Samito. Então, há um grande espanto, e o espanto neste momento está-se a traduzir em descontentamento pelo facto de Samora Machel ter sido excluído, ou seja, aparentemente parece que foi excluído pela Secretaria. Não obstante, e vimos aqui mais uma vez uma peça onde entra o primeiro secretário Francisco Mabjaia, em que ele diz que, em altura própria, vai esclarecer quem são os candidatos. Agora, das duas uma, ou esta reação do primeiro secretário decorre deste grande descontentamento que existe em relação a Samit Machel, e o descontentamento não é só em relação a Samit Machel, também em relação a Gilberto Mendes, que são duas candidaturas claramente candidaturas populares ao nível desta cidade e ao nível do Partido Frelimo, e também a candidatura do ex-ministro das Finanças e ex-edil de Maputo. Portanto, aqui os cenários são os seguintes: até que ponto a pressão de base, porque tanto quanto eu sei, e foi aqui mencionado inclusivamente que há uma lista de 2.000 assinaturas. É interessante que quando estas assinaturas estavam a ser recolhidas na cidade, também nas redes sociais apareceu uma mensagem atribuída a Francisco Mabjaia a aconselhar os militantes da Frelimo a não fazerem a preencherem qualquer lista. Isso seria um ato de indisciplina partidária e que poderiam sofrer consequências. Portanto, este é o cenário. Claramente, a pressão neste momento não está sobre o Sr. Francisco Mabjaia, mas sobre a própria Comissão Política, porque, inclusivamente, se aventa a possibilidade, e isto seria uma grande heresia, quer Gilberto Mendes,
quer a Samora Machel Júnior concorrerem como candidatos independentes. Mas com relação a Gilberto Mendes, pelo menos até então ninguém se importou com a não inclusão desta figura a esta lista, contrariamente ao que está a acontecer com a Samora Machel Júnior. Esta situação pode, de certa forma, arranhar ou manchar-se ou colocar em causa aquilo que são as pretensões deste partido para as eleições que já estão à porta. Estas assinaturas submetidas, então, ao partido Frelimo, a contestarem esta retirada de Samora Machel, se esta situação não for, portanto, analisada devidamente pelos órgãos competentes dentro do partido, estes apoiantes podem rebelar-se deste partido e, portanto, apoiarem uma outra candidatura, o que iria dificultar a própria Frelimo. Claramente, é assim. Qual é o cenário para a cidade de Maputo? Há claramente, neste momento, uma bipolarização em torno da Frelimo e da Renamo para a corrida à capital do país. Outros partidos, outras associações de cidadãos têm o direito, porque se inscreveram para tal, de apresentarem os seus candidatos, nomeadamente o MDM, mas duvido que haja um partido ou um grupo de cidadãos ou associação que consiga apresentar, por exemplo, um candidato forte como é Venâncio Mondlane. Independentemente daquilo que a Comissão Política do Partido Frelimo decidir, eles já sabem que a pessoa que eles escolherem terá que defrontar Venâncio Mondlane. Ora, o engenheiro Venâncio conseguiu um score assinalável nas últimas eleições. Numas eleições onde também houve controvérsia, onde se discutiu dos apagões da eletricidade de Moçambique, das urnas mexidas, tudo isso, o engenheiro Venâncio teve 40% do eleitorado de Maputo. O engenheiro Mondlane esteve na Assembleia da República, onde teve uma prestação notável, portanto, não é um candidato fraco. A Frelimo, que digamos, que tem até agora controlado este município, tem uma grande responsabilidade e tem uma grande responsabilidade de apresentar um candidato forte. Na minha opinião, Samora Machel e Inês Comiche são dois candidatos fortes, mas há este problema. Há militantes notáveis, organizações dentro do Partido Frelimo, que são organizações poderosas. Eu sei que é uma organização muito controversa, mas a Associação dos Antigos Combatentes tem tido um papel muito importante nestes momentos-chave. Será que vão deitar a toalha ao chão e deixar passar todas as questões que têm sido mencionadas nos bastidores, nomeadamente que Samora Machel Júnior está a ser claramente empurrado para fora do palco? Ora, isto causa fissuras, causa controvérsia, causa descontentamento e, portanto, isto não é favorável ao Partido Frelimo nas eleições de 10 de outubro. Exato. Vamos então analisar estas propostas do Comitê da Cidade de Maputo. Vamos falar de Inês Comiche, que já foi deputado, já foi Ministro das Finanças, Governador do Banco de Moçambique, mais tarde edil de Maputo. Fernando Sumbana Júnior já foi antigo Ministro do Turismo, da Juventude e dos Desportos, e Razak, Vice-Presidente da Assembleia Municipal. Como é que olha a experiência destas três figuras? Bem, é assim, começando pela figura mais fácil, o Dr. Inês Comiche. Em primeiro lugar, eu estou em clara discordância de derrotar Inês Comiche pela sua idade e
que o argumento da idade seja o argumento de peso. Eu gostaria de ter o dinamismo, a clarividência, a genica de Inês Comícios, se eu chegar alguma vez aos 79 anos. Portanto, a Frelimo não está a candidatar um senil, é uma pessoa de mérito, de méritos comprovados, e pelo facto de se ter 79 anos, não é que perdeu as suas faculdades. Agora, portanto, fator idade não se pode colocar aqui em causa. Sobre o ponto de vista de idade, eu não aceito este argumento, mas também não aceito o argumento de que, sendo-se jovem, é como uma pessoa possuir uma varinha mágica e resolver os problemas deste país, porque tem a genica de ser jovem, ser rebelde, estar cheio de ideias. Há jovens fantásticos neste país. Temos inúmeros exemplos de jovens que têm feito coisas fantásticas ao longo deste país, mas também temos grandes asneiras e grandes desvarios exatamente nesta camada jovem. Portanto, será o peso político e o seu percurso que terá ditado na escolha destas três figuras para... Bem, é assim. Em relação a Inês Comícios, a minha interpretação, algo simplista, é que, de algum modo, a Comissão Política quis apagar o fogo em relação a todas as outras candidaturas que têm este denominador comum de serem jovens, digamos, à exceção, apesar do Fernando Sumbana ser um eterno jovem. De qualquer forma, a Comissão Política estava e está a tentar pôr ordem, no sentido de dizer, estamos aqui a apresentar este mais velho, é um mais velho de créditos firmados, vocês só têm que aceitar. Só que os tempos são outros. A Frelimo já não é este partido de unanimismos seródios. As pessoas contestam, as pessoas querem transparência, as pessoas querem ver processos democráticos, ou seja, querem que a democracia que é invocada verbalmente e que é invocada no papel, que corresponda de facto a um sentido prático de que ela é exercida no terreno. E neste caso, por exemplo, os apoiantes da candidatura de Samora Machel Júnior estão a argumentar que ele está a ser empurrado porque ele é a pessoa mais votada e aquele que tem mais credenciais. Quando eu estou a dizer mais credenciais, estou a dizer mais credenciais em termos daquilo que são a diretiva eleitoral do Partido Frelimo, no sentido de ter vários bairros, portanto, várias estruturas de base da Frelimo a apoiá-lo e também várias organizações internas do partido a apoiá-lo. Em relação e pronto, ou seja, a questão é, os três candidatos putativos ao desempate pela Comissão Política, claramente só há um vencedor, e o vencedor é Inês Comícios, o resto é fauna acompanhante, com o devido respeito por Razak Manique e Fernando Sumbana. Não vejo qualquer hipótese como vencedores na escolha da Comissão Política e como putativos vencedores num voto popular na cidade de Maputo. Portanto, aqui há apenas um elemento para vencer, o resto é como na crucificação de Jesus Cristo, que levou um ladrão e um assassino à volta, muito embora a comparação possa parecer meio ridícula, porque nós estamos aqui a falar de ladrões e assassinos. Exato. Mas caso não vinque esta inclusão de Samora Machel Júnior a esta pré-lista, este jovem pode avançar com uma candidatura independente? Está-se a falar muito nisso. Desde o fim de semana que se fala mais, que se ameaça mais, inclusivamente no seio da candidatura argumenta-se que não é apenas
o Partido Frelimo que apoia Samora Machel, mas que várias organizações da sociedade civil estão dispostas a dar a cara por Samora Machel. Portanto, do ponto de vista formal, há esta situação. Agora, a outra parte do cenário é, sendo Samora Machel parte desta aristocracia partidária pertencente às grandes famílias do poder deste país, será que estas famílias se podem dar ao luxo de avançar para uma candidatura independente? Eu tenho dúvidas. Ou seja, eu, como se diz no póquer, pagaria para ver se isto pode acontecer, e o mesmo pode acontecer em relação a Gilberto Mendes, que é um membro do partido, está a tentar correr a sua candidatura, ou tentou correr a sua candidatura por via partidária, mas ainda hoje as redes sociais estavam cheias de, eu diria, de cartazes de propaganda pré-eleitoral sobre a figura de Gilberto Mendes. Portanto, eu acho também que Gilberto Mendes não atirou a toalha ao chão e também, em relação a ele, se aventa esta possibilidade de correr como independente. Em relação a Samora Machel, isso sim seria inovador em termos de Frelimo histórica, de ter um seu candidato a correr à cidade como candidato independente. Parece que o fator juventude está a pesar mais nesta inclusão ou não de Samora Machel Júnior a esta candidatura. Tendo em conta que o eleitorado maioritário para estas eleições serão de jovens, de 2000, que não entendo muito bem da história deste país e que este fator de militantes da luta de libertação nacional e outros fatores podem não pesar muito para a eleição dos candidatos ou para a votação dos candidatos nestas eleições? Eu penso que o elemento de juventude é importante porque, demograficamente, segundo os estudos que me fizeram chegar, o eleitorado jovem na cidade de Maputo corresponde a mais de 60%. Portanto, tem um peso considerável, mas eu acho que o capital político de Samora Machel Júnior não é apenas a sua juventude, mas o carregar o nome que carrega. Tem circulado muitos vídeos nas últimas semanas com entrevistas de rua e o argumento das pessoas para dizerem eu gostaria de votar em Samora Machel Júnior é porque o Samit corresponde a uma referência moral dos valores que representavam o seu pai. Não, eu não diria que é uma coisa nostálgica e saudosista, mas quando temos um presidente que continua a ser o herói dos chapas, da conversa popular, dos bairros, que as pessoas continuam a passar os seus comentários no WhatsApp em relação a situações do presente, claramente há esta tendência, errada ou não, de se pensar que se Samora Machel Júnior for eleito, ele de algum modo representa esta Frelimo de valores que de algum modo também deixou de existir. Última questão, muito rapidamente, pelo facto de Samora Machel Júnior ter sido chamado no Gabinete Central de Combate à Corrupção, não terá sido também esta situação que pode ter levado a que o Comitê da Cidade excluísse o seu nome desta lista? Eu acho que isso foi uma manobra abaixo da cintura. Claramente, esta chamada ao Gabinete da Corrupção coincidiu com uma orientação para os militantes estarem atentos a pessoas que tivessem problemas com a corrupção. O assunto da corrupção não o afeta neste
neste aspecto. A questão que estava em cima da mesa no gabinete do Central de Combate à Corrupção não é uma questão ligada ao cidadão Samora Machel Júnior, mas em relação a uma empresa de que ele é sócio minoritário e envolvendo também o INSS. Portanto, acho que há aqui claramente uma cabala no sentido de o caluniar à boca da escolha para as eleições. Exato. Obrigada, Fernando Lima. Nós vamos encerrar este espaço de análise. Obrigada pela audiência. Não perca já a seguir o Ataque. Boa noite.